Caríssimos irmãos e irmãs, hoje não sei se para a alegria de vocês, terei que ser mais resumido, porque a garganta não está boa, a voz está minguando. Então, meus santos, a liturgia da palavra de hoje, ela vai nos dar quais disposições nós devemos ter diante da palavra, mas também diante de toda a liturgia, de toda a Santa Missa. Qual deve ser a nossa disposição? Nós podemos dizer que a liturgia da palavra hoje fala a respeito da liturgia da palavra. Por exemplo, há dias em que a liturgia da palavra fala sobre um sacramento, que a liturgia da palavra fala sobre um mandamento, sobre uma realidade da fé, sobre um santo. Mas hoje a liturgia da palavra fala exatamente sobre a palavra, que tanto Jesus no Evangelho como na primeira leitura, eles estão proclamando a palavra de Deus. Então, antes de eu dar continuidade na homilia, gostaria de fazer uma pergunta. Qual foi a primeira leitura de hoje? Foi retirada de que livro da Sagrada Escritura? E o Salmo, você lembra do que é que o Salmo tratava? E a segunda leitura foi sobre o quê? Foi retirada de que livro da Sagrada Escritura? E o Evangelho? Qual Evangelho? Foi Marcos, foi Lucas, foi Mateus, foi João? Foi sobre o quê? Eu estou fazendo essas perguntas, meus santos, porque a liturgia de hoje nos mostra a atitude, a disposição interior com que aqueles que ouviam a palavra tinham. No Evangelho de São Lucas, nos mostra que Jesus entra na sinagoga, ele abre um rolo do livro do profeta Isaías e ele faz uma leitura e diz aqui, estamos em Lucas, no capítulo 4, no versículo 20. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. As pessoas estavam atentas. As pessoas estavam ali com o coração voltado para Jesus. Existia um desejo sincero de ouvi-lo. Meus irmãos, essa deve ser também a nossa atitude. Isto é, nós precisamos entrar na Santa Missa, entrar para participar da Santa Missa e colocar toda a nossa atenção. Isso que eu vou dizer é óbvio, mas é muito triste quando o óbvio precisa ser dito. É claro que na igreja não se olha o celular. Ah, mas chegou uma mensagem. Você entra na igreja, você desliga o celular. Por quê? Porque você quer dar exclusividade a Deus. Aquele, mais do que nunca, é o momento de Deus, em que eu quero voltar a minha atenção, o meu coração, a minha alma para Deus. Por quê? Porque senão, meus santos, com muita facilidade, qualquer coisa nos distrai e nós de alguma maneira podemos perder a ocasião de ouvir a palavra de Deus para nós. Então requer um exercício, um esforço da nossa vontade para que sejamos atentos. E ora, se isso nós dizemos a respeito da palavra, também o dizemos a respeito da Eucaristia, a respeito do santo sacrifício. Nós iremos participar, nós estamos participando do que existe de mais sagrado sobre a terra. Não existe nada mais sagrado neste mundo. Não existiu, não existe e nem existirá do que uma Santa Missa. Nada mais santo, nada mais sublime, nada mais celestial, nada que mais nos conecte com Deus do que a santa celebração, a celebração da Santa Missa. Então isso requer mais do que nunca um esforço nosso de atenção,
para que eu esteja com o meu coração, a minha mente, a minha alma totalmente voltados para aquele momento. No evangelho de hoje, diz aqui que todos estavam na sinagoga, que todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos em Jesus. A primeira leitura, retirada de Neemias, ela explicita, ela vai destrinchando de uma maneira mais detalhada. Diz aqui, imagine logo hoje que eu estou com a garganta ruim, fala que a leitura foi feita de manhã, no início da manhã até meio-dia. Era para eu me empolgar, né? Dizer, ora, se a leitura de um livro durou tanto tempo, quanto mais a Santa Missa, né? A Santa Missa é muito mais santa do que a leitura de qualquer livro. Então eu poderia ficar até meia-noite, né? Mas eu sei que vocês gostariam muito que eu fizesse isso, mas a minha voz hoje não permite. Mas diz aqui que ele começou a leitura, que começou desde o amanhecer até o meio-dia, e que todo o povo escutava com atenção a leitura do livro. Atenção. Então, meus santos, a primeira disposição para uma boa participação da Santa Missa é esta: eu preciso e eu uso aqui a palavra esforço. Por quê? Porque se eu esperar que isso aconteça naturalmente, não vai acontecer. Nós vivemos num mundo muito agitado, nós somos requisitados por muitas coisas, então requer um esforço da nossa parte. Eu vou entrar na Santa Missa, eu vou entrar na igreja, eu vou participar do Santo Sacrifício, eu vou ouvir a palavra de Deus e eu quero estar atento para o que o Senhor vai me falar. E é muito triste quando nós participamos da missa e se você perguntar a alguém, a primeira leitura hoje foi tirada de que livro? A pessoa não vai nem saber. Por quê? Porque ela estava na missa no automático. Ela saiu de casa no automático. Hoje é domingo, eu participo da missa lá no Cristo Rei, às 7 da noite. Então eu saio no automático, eu entro na igreja no automático. Às vezes faço o sinal da cruz e me ajoelho no automático. Aí olho lá para frente, aí fico olhando para o crucifixo. Aí passou um tempinho, eu me sento, porque eu ajo o tempo todo no automático. Quando nós entrávamos hoje na Santa Missa, eu vendo todo mundo vindo aqui e fazendo a genuflexão, e uns vindo para os seus bancos, outros subindo para o altar, eu me perguntava, eles estão agindo no automático ou eles estão conscientes, isto é, estão entrando na missa, estão entrando na igreja para participar da Santa Missa e fazendo a genuflexão para nosso Senhor? É Ele que está ali presente no sacrário. Ele disse, se Ele não o tivesse dito, eu não acreditaria que Deus se fizesse presente ali, num lugar tão pequeno que nós chamamos de sacrário. Mas Ele disse, isto é o meu corpo. Então eu creio. Então eu dobro o meu joelho, mas muito mais eu dobro o meu coração diante dele. Ora, se aquele gesto exterior expressou uma realidade interior, se aquele gesto visível expressou uma realidade invisível, maravilha. Parabéns para os coroinhas, acólitos, ministros, leitoras, para todos nós que entramos na igreja e fizemos a nossa genuflexão para nosso Senhor. Nós o adoramos, nós o glorificamos. Mas se você, meu santo, minha santa, entrou e apenas dobrou os joelhos no automático, porque todo mundo fez e você também de alguma maneira repetiu, infelizmente, meu santo, você já se esqueceu como é que se participa bem de uma Santa Missa. Não é de corpo presente. Como é que se ouve a palavra de Deus? Então eu estou ali, atento, com o coração voltado, estou ali com os ouvidos voltados para captar toda a palavra, para não perder palavra alguma. Todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Leitura esta que começou do amanhecer ao meio-dia.
Quer dizer, foi cansativo, foi algo que exigiu deles, mas era a palavra de Deus. E a palavra de Deus é um meio, é um caminho por meio do qual o Senhor vem ao nosso encontro. Deus toca o nosso coração. Quantas pessoas se converteram ouvindo a palavra de Deus? Nós temos aqui o exemplo mais clássico de Santo Antão, que ouviu a palavra de Deus, Deus dizendo: vai, vende o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E ele assim fez. Por quê? Porque ele percebeu mais do que nunca que Deus ali tinha falado para ele. Mas quantas vezes, meus santos, Deus nos fala, tenho certeza, pelo amor de Deus, que isso não aconteceu só comigo, e comigo aconteceu tantas vezes, de eu estar na missa. Me lembro, quando era mais jovem, quando era seminarista, que eu ia para a missa lá na igreja de Nossa Senhora do Livramento, lá em Maceió, e às vezes eu estava ali participando, atento, ouvindo a palavra, e uma palavra caía no meu coração, um versículo sálmico, que o cantor estava cantando ou rezando, e aquela palavra caía no meu coração e alimentava a minha alma. Mas por quê? Porque graças a Deus eu estava atento. Se eu estivesse disperso, Deus que fala não encontraria acolhida no meu coração. Então a primeira atitude é o quê? Atenção, mas não apenas. Se você não tiver a reverência, a piedade necessária, você pode estar atento numa sala de aula, mas aqui não é uma sala de aula, aqui não é simplesmente uma catequese, aqui é a santa celebração, o santo sacrifício de nosso Senhor. Repito, aquilo que existe de mais santo que neste mundo se pode celebrar, porque é o próprio Cristo que celebra, é Ele mesmo que se oferece e que daqui a pouco nos alimentará com o seu corpo e o seu sangue, e que já está nos alimentando com a sua palavra. Então requer reverência, piedade, né? Essa expressão da nossa fé, de quem sabe que está em algo tão santo. Então eu tenho uma atitude orante. Eu não tenho, por exemplo, uma atitude orante num cursinho pré-vestibular. Tem atenção, mas na missa não tem apenas atenção, tem oração, tem uma postura espiritual, e que pode se expressar com a súplica. Você entra na Santa Missa, já entra rezando pelo seu anjo da guarda, pedindo ao seu anjo da guarda as disposições necessárias para bem participar da Santa Missa. Eu rezava agora, enquanto os meninos estavam chegando para apresentar o turíbulo e o incenso, eu rezava pelo meu anjo da guarda e pelo anjo da guarda de vocês, para que eu fosse palavra de Deus para vocês, e para que vocês estivessem com os ouvidos, o coração, a alma abertos para ouvir esta mesma palavra. Agora imagine quando vocês também entram na igreja, rezando por vocês e pelo Padre, rezando por vocês, para que vocês estejam com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus, e rezando pelo Padre, para que ele seja instrumento de Deus. Então isso já demonstra o quê? Uma disposição espiritual. Se você sai de casa, quando chega aqui à igreja e você se ajoelha e vai rezar um pouquinho antes da missa, você que procura chegar um pouquinho antes. Se a missa é às 7, você que procura chegar um pouquinho antes. Se a missa é às 7, chegue pelo menos às 10 para as 7, que você vai ter 10 minutinhos para rezar e pedir: Jesus, me ajuda a participar bem da Santa Missa, a te adorar, a ouvir a tua palavra com piedade e atenção, a receber o teu corpo e o teu sangue com reverência, com adoração, para que esta Santa Missa seja alimento para a minha vida, para que, se esta for a minha última missa que eu irei participar, para que ela me santifique e me una mais a ti. Me ajuda, Jesus. Uma outra oração, mas já é demonstra o quê? Uma atitude de oração, de súplica, de piedade, de reverência.
Diz então aqui que todos estavam atentos diante da leitura, que Esdras estava em um lugar alto, versículo 5: estando num lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo, e quando abriu, todo o povo ficou de pé. Lembrem, não existia liturgia aqui. Todo o povo ficou de pé, foi uma moção, de uma expressão da liberdade, mas de ação do Espírito. Eles ficaram de pé para ouvir bem a palavra. Não é como nós temos gestos litúrgicos, a gente fica de pé, a gente se senta, a gente se ajoelha, mas aqui, neste caso não, foi uma moção livre, mas que demonstrou o quê? Essa disponibilidade em ouvir a palavra de Deus. Eles ficaram de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com o rosto em terra, para demonstrar essa reverência. É Deus que está aqui presente por meio da sua palavra. Então eles se prostraram, eles se inclinaram e eles colocaram a cara na poeira, para lembrar, eles são pó, mas Deus é o Todo-Poderoso. Eles são nada, mas Deus é o misericordioso em quem nós esperamos. Percebe, meus santos? Ora, que diferença às vezes da nossa atitude diante não apenas da palavra, mas muito mais do corpo e sangue de Cristo. Isto é, todo mundo se ajoelha porque o sininho tocou, blilim, aí todo mundo se ajoelha, mas se ajoelha no automático, porque todo mundo se ajoelhou, mas não com aquela reverência e adoração. Deus se fará aqui presente. E quando o sacerdote ergue o corpo de Cristo, que acabou de ser consagrado, e o sino está ali tocando, você levanta assim, fica olhando, como quem não sabe o que fazer, não sabe o que dizer, fica olhando. Não, pelo amor de Deus, você está olhando para nosso Senhor, então adore-o. Você não precisa olhar para nosso Senhor, você pode inclinar a cabeça, você pode se prostrar, você pode adorá-lo, você pode fazer uma súplica a Ele, mas você precisa ter o coração orante, e não participar da missa no automático, isto é, que todo mundo assim participa. Então o padre eleva o corpo de Cristo, o padre eleva o cálice, e você está ali esperando que aquilo termine, para que você entre na fila da comunhão. Mas não é um ardor de entrar em comunhão com Cristo, mas apenas para no automático, novamente você entrar na fila da comunhão, no automático receber a Eucaristia, no automático voltar para o seu banco, no automático receber a bênção e voltar para casa. É claro que uma missa assim não alimenta ninguém. É claro que uma postura dessa faz com que não só você não cresça na fé, mas com que perca a fé. Sem sombra de dúvida, uma pessoa que assim vai participando, vai estando presente na Santa Missa, mais cedo ou mais tarde, ela perderá a fé. Por quê? Porque quando a gente trata de uma maneira corriqueira uma realidade sagrada, o dano é muito maior se ela nunca tivesse contato algum com aquela realidade sagrada. Vocês entenderam? Isto é, entre uma pessoa não ter contato com a realidade sagrada e ter contato de maneira banal, é melhor que não tenha contato com a realidade sagrada. Porque quem sabe, quando o dia tiver contato, a postura interior será diferente do que, por exemplo, padre, qual é o mais difícil? Evangelizar um pagão ou um católico desconvertido? Um católico desconvertido, é muito mais difícil convertê-lo, porque ele acha que tem fé, quando na verdade já a perdeu há muito tempo. E para o pagão que nunca teve contato com o Evangelho, para ele tudo vai ser de alguma maneira novidade. Você apresenta o Evangelho e as verdades de fé, e ele entra em contato de uma maneira nova do que aquele que já participou tantas vezes e acha que aquilo
que aquela experiência que ele tem com o Evangelho, com a liturgia, é a realidade verdadeira. Por exemplo, tem aquele livro tão interessante, Todos os Caminhos Vão Dar a Roma, que fala da conversão de um protestante à Igreja Católica. Ele nunca tinha participado de uma Santa Missa. E quando ele foi participar, ele via tudo com um olhar de quem vê pela primeira vez. Então, a reverberação espiritual nele, aquilo tocava interiormente no coração dele, porque ele nunca tinha participado do que alguém que já participou várias vezes, mas participou no automático. Então, meus irmãos, é admirável a atitude do povo de Deus aqui diante da proclamação da leitura de um livro. É admirável no sentido positivo e é admirável no sentido negativo, muitas vezes, a nossa participação do santo sacrifício, que compreende a proclamação da palavra e Jesus, que se faz Deus, que se faz presente no nosso altar e que se dá a nós em alimento. Então o povo ouvia, mas diante daquela palavra, eles prostraram-se diante do Senhor com o rosto por terra, mas não só. Eles se prostraram, colocaram o rosto no chão e o povo começou a chorar. Versículo 9. Não, o sacerdote disse: não fiqueis tristes, nem choreis. E por quê? Pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. Chorava por gratidão de ouvir a palavra de nosso Senhor, mas chorava também por quê? Porque confrontava a vida com a palavra proclamada. Quando ouvia aquela palavra e via a própria vida, via que estava distante daquilo que Deus esperava deles. Quando ouvia a palavra e a confrontava com o viver, via que ele estava muito aquém, muito distante daquilo que a palavra propunha. E o povo chorava, suplicando a Deus misericórdia. Quantas vezes, meu santo, minha santa, você ouve a palavra de Deus e confronta com a sua vida? É para isso. Não é ouvir a palavra de Deus e você ouve, como se diz, com ouvidos moucos, e não confronta com a sua vida, não aplica na sua vida, na sua realidade, e simplesmente é claro que assim sendo, você volta para casa do mesmo jeito. Mas se você ouve a palavra de Deus e a confronta com a sua vida, o resultado imediato vai ser o quê? Misericórdia, Senhor, porque sempre estamos aquém da palavra de Deus. Mas se você suplica misericórdia, você suplica a graça de Deus, para que Ele o converta, para que Ele cure as suas feridas, para que Ele o transforme, para que Ele mude o seu viver. Então este é o processo. Por mais miserável e pecador e aparentemente sem esperança você esteja, mas se você, diante da palavra de Deus, você teme e treme, você reconhece a sua miséria, você suplica: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tenha piedade de mim, pecador. Ajude-me, Senhor, eu quero ir para o céu. Senhor, a tua palavra fala de te amar, e eu vejo, Senhor, que o meu coração, ele não te ama. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Ensine-me a te amar. Concede-me o teu Espírito Santo para que eu te ame, e te ame muito, como os santos te amaram. Aí sim, meu santo, a sua participação da Santa Missa será frutuosa, porque uma vez, outra vez, outra vez, e cada vez mais, e a cada dia, você se colocando diante de nosso Senhor, aquela palavra, em um dado momento, ela penetrará mais profundamente na sua alma, e transformará a sua vida. Porque por mais ruim que você seja, Deus é Deus. Deus é o mesmo, é aquele que transformou a vida de São Francisco, é aquele que transformou a vida de Santo Inácio de Loyola, é aquele que fez com que São Padre Pio se apaixonasse tão profundamente por nosso Senhor, é aquele que mudou a vida de São Mateus, apegado ao dinheiro, na coletoria de impostos, e fez com que ele seguisse Jesus, é aquele que deu alegria e entusiasmo aos mártires, que morriam por causa de Cristo, mas com o coração cheio de esperança. Então, e todos eles eram, no mínimo, simples criaturas, mas a palavra de Deus
transformou os seus corações e fez deles homens e mulheres cheios do amor de Deus. Então, se você ouve a palavra de Deus, ou então se você olha para um santo, para a Nossa Senhora, para Santa Teresinha, para São José, e você, quando olha para aquele santo, que é uma expressão viva do Evangelho, e você olha para você e diz: meu Deus, como eu sou diferente, como ele é bonito, como ele te amou com generosidade, e como eu, Senhor, sou egoísta e preguiçoso. Tenha misericórdia de mim, Senhor, ajude-me. Tenha misericórdia de mim, Senhor, converta-me. Tenha misericórdia de mim, Senhor, não permita que eu me perca. E não tenha dúvidas, meu santo, que aquele que disse que uma prece feita com fé não deixaria de receber resposta, não vai deixar de atender às nossas súplicas. Então precisamos participar com esse espírito de piedade, de reverência, de adoração, de arrependimento, de contrição. Precisamos participar bem da Santa Missa, senão, meus santos, nós viveremos no automático da nossa fé, pensando que temos uma amizade com Deus, um amor sincero a Ele, quando na verdade estamos tão distantes. Que hoje, meus santos, neste dia, nesta santa celebração, nós reflitamos. Eu vou terminar a homilia e eu vou sentar, porque senão no automático todo mundo se levanta, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Já vai rezando o creio, no automático, que o padre calou a boca, disse: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, a gente já vai levantando para sempre seja louvado, creio em Deus Pai. Então não, que você sentado, que você reze, diga: meu Deus, muda o meu coração, me dá, Senhor, me dá um amor reverencial, me dá, Senhor, um amor profundo a Ti e a Santa Eucaristia, a Santa Liturgia. Diga: eu não quero, Jesus, mais participar das Santas Missas de uma maneira tão desatenta. Ajude-me, Senhor, dá-me o Teu Espírito. Eu não sei o que mais você precisa pedir a Deus para crescer no amor a Ele, mas que ninguém hoje, nesta Santa Missa, se comporte no automático, mas com toda a liberdade e a liberdade do Espírito Santo, volte o seu coração para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.